Vocês sabiam que a Bastilha, demolida pelos revolucionários franceses, já estava nos planos de demolição pelo próprio rei Luís XVI? Sabia que a execução do rei foi barrada e quase que a votação para a sua execução deu um empate? A diferença foi um único voto. Sabia que a Marselhesa, música, símbolo e hino da Revolução Francesa, quase virou o hino nacional do Brasil? Sabia que a Declaração dos Direitos do Homem excluía as mulheres? Pois é, são vários fatos bizarros e curiosos que permeiam a Revolução Francesa. Então, quer conhecer um pouco mais sobre essa temática? Segue junto, de olho na Revolução Francesa. Pessoal, vamos começar nossas discussões sobre Revolução Francesa. O que a gente tem que entender a primeiro momento é que os fatos inerentes à Revolução Francesa resvalam de uma situação a qual a França estava passando por um bom tempo. E vamos entender alguns fatores. O primeiro deles, a França passava por uma crise econômica. Nós tivemos o fracasso da França na Guerra dos 7 Anos. Nós tivemos um fracasso, diga-se de passagem, da França ao simplesmente enviar recursos, enviar soldados, enviar mecanismos para que os americanos de 1776 a 1781 se libertem da Inglaterra. O governo francês ajuda a bancar a independência dos Estados Unidos, sem nenhuma perspectiva de contraprestação. Então, além disso, vamos a outras situações. Um tratado assinado entre o governo francês e o inglês, que era relativo ao comércio de vinhos, vai favorecer muito a Inglaterra, vai favorecer os nobres franceses e vai quebrar a burguesia francesa. A situação da crise rural, a crise agrícola que se estabelece na França em 1787, nós falamos de um fracasso monstruoso no que diz respeito à produção agrícola e uma fome tremenda se estabelecendo sobre a população camponesa, sobre o terceiro estado. E lembrando que a estrutura dos estados no antigo regime era primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Era clero, nobreza e os camponeses, os vilões, os servos, no geral. Lembrando que na França a servidão era comum e presente, e toda aquela estrutura que advinha desde o feudalismo, uma sociedade agrária e desigual, era presente e permanente. O que acontece é que em 1789 a França quebrou, as receitas faliram. O luxuoso, exuberante, suntuoso Palácio de Versalhes estava como aquartelamento de uma monarquia falida. Então o rei da França, ele necessitava restabelecer a economia francesa. E o ministro das Finanças, Jacques Necker, ele incita o rei a fazer a reunião, ou a Assembleia dos Estados Gerais. Curiosamente, uma assembleia anterior, naquele mesmo ano de 1789, entre nobres, clero e o próprio rei, acabou que os nobres não concordavam com aumentar a carga tributária, ou melhor, criar uma carga tributária sobre eles. Lembrando que o primeiro estado e o segundo estado eram sustentados, e o terceiro estado, que era a massa, mais de 97% da população, era quem sustentava toda uma estrutura luxuosa, suntuosa e absurdamente injusta. Então, o que acontece é que em 1789 nós vamos ter a Assembleia dos Estados Gerais, a qual ela seria direcionada na perspectiva de um voto por estado. O que deu errado nesse bagulho aí? Vamos ver. 3 estados e estabelecemos supostamente a seguinte situação. E aí? Quem de vocês quer aumentar a carga tributária sobre o terceiro estado? Bem, o primeiro estado, o clero, votará sim. O segundo estado, a nobreza, votará sim. E o terceiro estado, 2 contra 1, perdeu. Mas vamos inverter aqui a equação. O primeiro estado, segundo estado e terceiro estado passarão a serem cobrados no que diz respeito à carga tributária igualmente. E aí, o que é que vocês acham? Primeiro estado vai dizer non, monsieur. Segundo estado, non, monsieur. Terceiro estado, oui, le petit se magnifique. Não. O terceiro estado votaria sim, os 2 primeiros votariam não. Da mesma forma, absurdamente desigual. O rei não concorda com a perspectiva do terceiro estado, que passa a exigir voto per capita. O que é isso? Voto por cabeça.
Se a Assembleia tivesse votos por cabeça e não por Estado, o número de parlamentares, o número de representantes do terceiro Estado era surrealmente superior a primeiro e segundo. Logo, seria bem mais justo. O que acontece é que o terceiro Estado não é ouvido. E as suas insistências em maio de 1789 culminam com uma situação peculiar. O rei simplesmente dissolve a Assembleia e ignora os anseios do terceiro Estado. Em 20 de junho de 1789, teremos então o juramento do jogo de Pella. Os membros do terceiro Estado, não ouvidos pelo rei, vão até o salão do jogo de Pella, um jogo parecido com tênis, se reúnem lá e juram fazer uma constituição para a França. Esse vai ser o primeiro passo na direção da Revolução Francesa. Os mesmos membros do terceiro Estado, que estavam fazendo parte do juramento do jogo de Pella, agora se auto-intitulam Assembleia Nacional. Essa que terá papel crucial para os fatos que se seguem. Mas vale lembrar que a demissão do Jacques Necker, que a falta de interesse ou mesmo de cuidado do rei em relação às ações posteriores fazem com que a reação popular seja tremenda. E logo o braço popular da Revolução Francesa, quer dizer, o povo parisiense em especial, irá se revoltar. E esses fatos culminam em 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha. Populares parisienses invadem o arsenal e vão até a Bastilha, prédio símbolo da monarquia, prisão que antes fora cenário de torturas excruciantes, agora possuía apenas 7 prisioneiros, mas foi invadida e os seus protetores foram mortos. A Bastilha, que curiosamente já estava nos planos do próprio rei para ser demolida, foi destruída pedra sobre pedra. Os tijolos que faziam parte daquela construção foram transformados em souvenirs pelos revolucionários, que até os dias de hoje têm um bom valor no mercado. Não foi apenas a queda da Bastilha o que levou o elemento popular à sua extrema violência dentro do cenário da Revolução Francesa. As notícias do que acontecera lá em Paris chegam até o campo. E no campo, homens e mulheres, membros do terceiro Estado, temendo a reação por parte de nobres e senhores, simplesmente se revoltam, matam seus senhores, eliminam padres e membros da igreja. Era o grande medo. Em Paris, os membros da Assembleia Nacional, tentando acalmar os ânimos da população, criam então a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, em 26 de julho. Vale lembrar que a declaração, que dizia que todos os homens nascem livres, iguais, dotados de direitos e liberdades, ela estava no papel, mas na prática o rei ainda estava lá em Versalhes, vivendo uma vida luxuosa e o povo nas piores condições. Em 5 de outubro de 1789, toda aquela insatisfação social ela vai culminar em uma única ação decisiva e violenta. E no meio daquela grande leva de pessoas reunidas, alguém grita "A Versalhes", e simplesmente aquele grupo, em especial, na maioria mulheres, invadem então o Hotel de Ville, roubam armas e munições e marcham até Versalhes. Uma marcha que dura mais ou menos 6 horas. Vale lembrar que ao chegarem lá, matam os guardas, arrancam suas cabeças, inauguram uma tradição revolucionária cruel. Eles chegam até a maquiar a cabeça dos guardas. Mas quando chegam até os aposentos do rei, destroem o quarto da rainha e vão até o seu monarca, esse, acochado pela população parisiense, recebe uma dica bem interessante, que é: fale com o povo. E o rei simplesmente vai até aquelas pessoas e diz que, pelo amor aos seus bons cidadãos, irá até Paris. O que acontece é que o rei realmente volta até Paris. Lá ele é colocado no Palácio das Tulheries. E uma nova situação interessante é inaugurada. Agora, a França marchará para a monarquia constitucional. O rei, preso sob a mão da população francesa, ele vai gradativamente perdendo uma série de seus poderes. Jean-Paul Marat, um personagem que falaremos muito sobre ele mais à frente, escreve em seu Le Mythe Peuple uma ode ao fato do rei estar em Paris. O que acontece é que jacobinos e girondinos
membros da Revolução Francesa que estavam em oposição sobre o que fazer com o rei. Enquanto os girondinos, que eram mais reservados, queriam a monarquia constitucional, os jacobinos queriam a execução de Luís XVI, assim como de sua família. Homens como Marat, Danton e Robespierre, a situação do rei e como ela irá terminar, se a Declaração dos Direitos dos Homens irá efetivar-se ou não, são temas que nós falaremos na nossa próxima discussão. E eles ficam para uma outra história.